eu queria agora passar para uma parte mais burocrática, né? Aqui a gente já teve a questão da a criança já nasceu, já teve um acompanhamento do pós-parto, e aí eu queria entender agora a questão burocrática. Tem muita coisa burocrática para perguntar. Começando com a parte de licença maternidade e paternidade. Eu queria saber como funciona, quanto tempo cada um tem direito, como você solicita, quem paga, no caso de ter o auxílio, né? Quais são os requisitos para poder receber, quanto você recebe, como é que explica, como é que funciona isso das licenças maternidades e paternidades? Explica pra gente, por favor. Vamos lá, eu até anotei aqui porque eu não recebi nenhum tipo de auxílio de licença, né? Maternidade. Você tem direito à licença maternidade se você pagar o PRSI, que é um imposto, né? O Social Insurance, né? Você tem que pagar essa taxa por pelo menos 39 semanas antes de você ter o seu bebê. E, assim, vai variar muito. Vai variar se você é autônomo, se você é empregado, mas no caso da pessoa que tem um emprego não autônomo, você é empregado de alguém, você precisa ter essas 39 semanas pagas. No caso do autônomo é um pouco maior, acho que, se eu não me engano, são 52 semanas de contribuição, né? Você pode aplicar para essa licença maternidade 6 semanas antes do seu bebê nascer, da data prevista dele nascer. Porém, se seu bebê nascer prematuro, isso pode se estender. Você aplica da data que o bebê nasceu e eles vão adicionar no final as semanas que, digamos que ele nasceu 7 semanas antes, eles adicionam essas 7 semanas. Se seu bebê permanecer no hospital, isso pode se prolongar. E se você tiver um aborto espontâneo, após as 24 semanas, você tem direito ainda dessa licença maternidade por 6 meses. Ela dura 26 semanas para quem é empregado, em torno de 12 semanas para quem é self-employed. E assim, eu não tive direito, eu não sei porquê. Aqui na Irlanda é tudo muito confuso, sabe? Eu estava no auxílio do Covid. Então, apesar deles dizerem que com auxílio do Covid você poderia ter aplicado, eu apliquei, eu passei por todo o processo, preenchi o formulário, fiz tudo direitinho, e eles falaram que foi negado. Não sei. A minha recomendação é que você tente ir até mais de uma vez, mas eu tava sem saco pra ficar aplicando. Em relação à licença paternidade, a licença do Peter, também foi muito complicado. Peter é uma pessoa que ele ele tá sempre resolvendo coisa, tá sempre correndo, trabalhando demais, então ele não para muito tempo para resolver burocracia, então tinha que ficar insistindo, fala, vê como é que vai ser, não sei o que, preencher o formulário, mas não vou saber te dizer o que foi exatamente o que aconteceu, só sei que no trabalho dele, ele teve 2 semanas de licença paternidade. Uma dessas semanas foi paga pelo trabalho dele e a outra não foi paga. Então a gente perdeu uma semana, assim, de trabalho, né? Mas não sei. Porém, existem casos, por exemplo, que o governo vai pagar para você, você paga para o seu empregador e o seu empregador lhe paga normal. Por quê? O que acontece? A licença maternidade ou a paternidade, ela é só de 250 euros por semana. Então, assim, digamos que você tem um trabalho que te pague 600 euros por semana. Se você passar a receber 250, vai ser uma diferença muito drástica. Então, alguns empregadores, eles pagam a diferença, você só tem que pagar para eles ao invés de receber direto do governo. Legal. Eu queria também se existe. Eu queria saber também se existe algum outro benefício que você recebe além desse. Além da licença maternidade e paternidade. Tem mais alguma coisa que te dão? Tem alguma coisa que te ajudam, te pagam?
Vamos lá. Tem uma lista aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas que você pode receber para te auxiliar com a criança, né, com a família. Primeiro, tem uma coisa que é o Medical Card. O Medical Card você aplica se você tiver alguma doença grave, assim, uma doença crônica, né? No caso, eu tive diabetes. Eu pagava 80 euros, se eu não me engano, por mês. E aí eu tinha acesso a toda a medicação que eu precisava. As agulhas, as lancetas e as tirinhas para testar o sangue. Tinha que furar a barriga, injetar a insulina 4 vezes por dia. Enfim, isso tudo, se eu fosse gastar comprando remédio, seria em torno de uns 200 euros por mês. Mas com o Medical Card, eu só pagava 80 e cobria tudo. E isso serve para outras doenças também. Não sei dizer quais doenças, mas provavelmente são doenças assim que precisam de um acompanhamento constante, certo e fixo. Esse Medical Card, eu não preciso mais usar ele, mas no caso da diabetes continuado, do seu problema, seja lá qual for, vale a pena aplicar. O único problema é que você precisa estar com o visto em dia. Tem o Child Benefit, que eu apliquei logo que o Oliver nasceu. A gente passa por um processo, né, que durou mais ou menos uns 2 meses para ser aprovado. Porém, assim que ele foi aprovado, eu recebi o valor que eles não tinham pago de uma vez. Eu recebi em torno de 400 euros, que foi o valor que eles não me pagaram desde o dia do nascimento do Oliver. O Child Benefit, ele é 140 euros por mês. Ajuda a pagar o leite e a fralda. E agora, depois de um tempo, 1 ano depois, a gente conseguiu o Working Family Payment, que é uma ajuda de custo, mas que eles vão assessorar a sua renda, a renda da família. Se você for uma família que tem muitos gastos, eles olham quanto você gasta de aluguel, do carro, se você tiver carro, tudo isso. E eles dão um auxílio baseado no que você precisa. No caso, a gente nem foi muito, eles dão 20 euros por semana. Paga. Não sei o que é que paga, não, mas enfim. É isso. Tem o RAP, que é um programa do governo, eu acho, que te ajuda a pagar uma acomodação. Não sei se tu conhece o RAP? O RAP, ele é um custo-benefício, mas é uma coisa muito complicada de se conseguir. Por exemplo, uma família com uma criança, assim, um pai, uma mãe, ou 2 mães, não importa, somos todos felizes. Uma família com uma criança recebe um valor, com 2 crianças um pouquinho mais, e assim vai. Vai variar de região para região. Aqui em Cavan, na região que eu moro, é 450 euros, mas o meu aluguel atual é 1.200, uma casa com 4 quartos. Se fosse em Dublin, o valor máximo poderia ser 1.300, mas o normal, no meu caso, se eu fosse morar em Dublin, seria 1.250 euros por mês. O problema é que para você se inscrever nesse processo, você precisa ter muitos pré-requisitos. Você precisa falar com o City Council e você vai entrar na lista. Assim que você estiver na lista, for aprovado, baseado em todas as circunstâncias lá, você vai ter que começar a procurar uma casa no private market, que é uma coisa muito difícil de achar. E aí, porque assim, o que acontece? Os landlords, eles estão
são um pouco receosos de aceitar pessoas que estão no RAP, porque a maioria são pessoas que destroem a casa, sabe? Assim, não tem muita educação, e aí é difícil achar uma casa no RAP, mas não é impossível, e eu conheço muitas pessoas que, que, que conseguiram, sabe? Inclusive, na imobiliária que eu morei antes, eles aceitavam o RAP. A maioria, assim, são apartamentos, e aí assim vai. Uma vez que você é aprovado, você começa a ganhar mensalmente esse dinheiro. Eles pagam direto ao seu landlord e você vai ter um auxílio. Aqui é 450, então eu teria um abatimento de 450 no meu aluguel, o que é assim, né? Seria uma ajuda bastante boa. Mas, se eu não me engano, eu não posso aplicar aqui porque, que eu não tô na lista, e mesmo que eu tivesse na lista, eu teria que pedir ao meu landlord, eu tenho até medo de pedir, porque imagina, ele ia pensar que eu sou uma lascada, ia dizer, não, vou mandar embora e vou achar outra pessoa que possa pagar, né? Então, assim, a gente fica com muito medo nessa crise que tá aqui, né? E, além disso, tem o Single Parent Payment, que é para caso você seja um pai ou uma mãe solteira. Tem o Parent Leave, que é uma coisa que foi implantada agora na Irlanda, se não me engano, esse ano. Que você, até os 2 anos da criança, você tem direito de sair por até 7 semanas. E aí você. É a mesma coisa do Maternity Benefit. E a gente vai tentar aplicar agora quando a gente for pro Brasil. E aí, né, quem sabe eu não posso falar melhor como foi que isso funcionou. Depois. Além disso, toda essa recessão, todo esse problema do Covid, agora o governo está dando um auxílio de energia já recebemos 200 euros, implantado diretamente no negócio de energia da casa e, assim, né, tá salvando a gente. Só que esse ano eles vão dar 600 euros distribuídos ao longo do ano. São muitos benefícios. Agora, uma coisa que eu já anotei aqui para perguntar na próxima pergunta, mas já vou adiantar, que era a questão de pré-requisitos. Você falou que um tinha a questão do visto, outro tem uma lista de espera, mas a maioria desse, pelo menos, você consegue aplicar mesmo se seu visto tiver vencido, se você não tiver visto. Você tem uma facilidade, né, com relação a algumas pessoas, porque você é casada com o Peter, que é europeu. Mas e se a pessoa for 2 brasileiros, como é para aplicar? É o mesmo esquema? Não é o esquema? Todos têm direito? Ou tem que ter algum europeu ou irlandês para aplicar? Você sabe responder essas perguntas? Sei. Então, no RAP, por exemplo, você não pode aplicar se você for estudante, se tiver um STEM 2. Você pode aplicar se for STEM 4 ou europeu. Todos os demais, você precisa estar legalmente no país. Alguns, eles não perguntam inicialmente. Outros, eles vão pedir eventualmente. Eles vão dizer, mostre uma prova. Inclusive, eu apliquei agora para o Job Seeker. E eles pediram uma carta para provar que eu estou legalmente no país. Eu rodei essa Irlanda atrás dessa carta. Eu fui na Garda, eu mandei pro centro lá da imigração uma carta, porque eles não tinham telefone. Enfim, me responderam dizendo que eu tinha que procurar meu agente de imigração local. Procurei esse cara e ele disse assim: eles estão de palhaçada com a sua cara. Precisava de carta nenhuma, e aqui estou sem poder nem aplicar para o Job Seeker, porque não tem uma carta que não deveria ter. Enfim, é complicado, mas basicamente você precisa estar legal no país e não pode ser estudante. E eu acho que, na verdade, quando eu apliquei para o Maternity Leave, eu não pude prosseguir porque eu estava com o Stamp Tier, não estava vencido, mas ele estava naquele processo de renovação, adiamento, tudo mais, porque eu estava fazendo faculdade antes
antes de conhecer o Peter, e eu tive que parar a faculdade. Galera, isso aqui foi um corte do nosso episódio do Intercambiando. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like aqui e também de acompanhar o nosso podcast todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, no horário do Brasil, disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming de podcast. Te aguardo por lá.